Você já parou para pensar no poder do silêncio? Muitas vezes, subestimamos a força que ele pode ter na nossa comunicação e na forma como somos percebidos pelos outros. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. Ele é uma escolha consciente que pode transmitir respeito, sabedoria e confiança. Desde pequenos, somos incentivados a falar, a expressar nossas opiniões e a compartilhar nossos sentimentos. Nossas primeiras palavras são comemoradas com entusiasmo, mas raramente nos ensinam que o silêncio também é uma forma poderosa de expressão. Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas. Quem chama mais a sua atenção? Aquele que fala o tempo todo, tentando impressionar, ou quem observa, escuta e só fala quando realmente tem algo a dizer? O silêncio pode dizer muito mais sobre nossas intenções e nossa personalidade do que um discurso sem propósito. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, nos deixou um ensinamento simples, mas profundo. Temos duas orelhas e uma boca por uma razão. Ele acreditava que deveríamos ouvir o dobro do que falamos. E é verdade. Quando aprendemos a ouvir mais e a falar menos, começamos a entender melhor o mundo ao nosso redor e a ganhar o respeito de quem nos ouve. O objetivo é simples: lembrar que o silêncio não é um sinal de fraqueza ou falta de opinião, mas uma ferramenta para fortalecer nossas relações e aumentar nosso impacto. Ouvir mais e falar menos é o primeiro passo para crescer em silêncio e, como veremos nos próximos capítulos, uma prática essencial para alcançar o autocontrole e a sabedoria. Vamos explorar como o hábito de falar demais pode trazer consequências negativas. O excesso de palavras, especialmente sem propósito ou clareza, pode enfraquecer sua imagem e prejudicar tanto suas relações quanto suas oportunidades. Pense no caso de Carlos e Alex, dois vendedores com abordagens muito diferentes. Carlos é o tipo de pessoa que fala pelos cotovelos. Quando um cliente entra na loja, ele se apressa em atendê-lo e começa a oferecer descontos que o cliente nem pediu. O resultado? Carlos frequentemente ganha menos comissão porque, ao falar demais, ele perde o foco no que o cliente realmente precisa e, muitas vezes, até afasta clientes que estavam prontos para comprar. Alex, por outro lado, adota uma abordagem diferente. Ele também atende rapidamente os clientes, mas prefere ouvir mais do que falar. Ele faz perguntas estratégicas e inteligentes para entender o que o cliente deseja. Quando finalmente fala, suas palavras são bem escolhidas e direcionadas. Por isso, Alex vende mais, ganha mais e ainda conquista a confiança dos clientes. Essa história é um exemplo simples, mas poderoso, de como ouvir pode ser mais eficaz do que falar. Em vez de tentar impressionar com palavras, Alex demonstra atenção e sabedoria. Ele sabe que, ao falar menos e ouvir mais, sua autoridade e credibilidade aumentam. Quantas vezes você já esteve em uma situação parecida? Talvez em uma discussão ou negociação onde falar demais fez com que você perdesse uma oportunidade ou passasse uma impressão errada. Quando escolhemos as palavras com cuidado e priorizamos ouvir, fortalecemos nossa posição em qualquer interação. Por isso, a prática de falar menos e ouvir mais não apenas beneficia nossas relações profissionais, como também pode transformar a maneira como lidamos com desafios e pessoas ao nosso redor. E como veremos nos próximos capítulos, essa prática está profundamente enraizada nas virtudes estoicas da temperança e da sabedoria. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está no autocontrole e na sabedoria. No contexto do silêncio, duas virtudes estoicas se destacam: temperança e sabedoria. Ambas nos ajudam a equilibrar nossas emoções e ações, especialmente quando o impulso de falar parece irresistível. A temperança pode ser vista como um controle remoto para nossas reações. Ela nos ensina a moderar nossos impulsos, a não falar por impulso e a evitar exageros em nossas palavras. Imagine uma conversa acalorada, onde você sente o desejo de interromper,
ou de dizer algo que sabe que pode ferir o outro. A temperança te ajuda a pausar, refletir e responder com calma, se necessário. Já a sabedoria é como um mapa que nos orienta sobre quando e como falar. Não se trata de ficar em silêncio o tempo todo, mas de escolher os momentos certos para se expressar. Quando falamos com propósito e clareza, nossas palavras têm mais peso e impacto. Voltando ao exemplo de Carlos e Alex, que vimos no capítulo anterior. Se Carlos aplicasse a temperança, ele não sairia oferecendo descontos logo de cara. Ele esperaria para entender as necessidades do cliente antes de falar. Por outro lado, Alex já utiliza a sabedoria ao escutar mais e escolher cuidadosamente o momento e as palavras certas para agir. Essa combinação permite que ele se destaque. Essas virtudes podem ser aplicadas não apenas em situações profissionais, mas em todos os aspectos da nossa vida. Imagine como seria mais fácil evitar discussões desnecessárias ou mal-entendidos se aplicássemos a temperança para não reagir no calor do momento e a sabedoria para saber quando e como nos posicionar. O silêncio, orientado por essas virtudes, não é passividade. Ele é uma escolha ativa de autocontrole, de evitar o desperdício de palavras e de focar no que realmente importa. Ao dominar essas práticas, você se torna uma pessoa mais equilibrada e respeitada. Saber que o silêncio é poderoso é um ótimo começo, mas como colocar isso em prática? Falar menos e ouvir mais é um hábito que pode ser treinado, e aqui estão algumas técnicas simples e eficazes para começar. Técnicas práticas para falar menos. Técnica número 1. Use a técnica da ancoragem. A ancoragem é uma ferramenta poderosa para criar associações mentais que encorajam o silêncio. Escolha um objeto ou estímulo visual que funcione como um lembrete. Pode ser algo como um elástico de pulso ou uma mensagem no fundo de tela do celular com a frase "Fale menos". Toda vez que você olhar para esse lembrete, associe-o à ideia de refletir antes de falar. Isso ajuda a criar um gatilho mental para reforçar o hábito de silenciar. Segundo, observe seus padrões de fala. Reserve alguns minutos do dia para refletir sobre momentos em que você falou demais. Pergunte-se: isso era necessário? Eu poderia ter ouvido mais? Reconhecer seus próprios padrões é o primeiro passo para transformá-los. 3. Faça pausas conscientes. Em conversas, treine o hábito de pausar antes de responder. Essa pausa não só te dá tempo para organizar os pensamentos, mas também demonstra atenção e respeito ao que a outra pessoa disse. Use a regra dos 3 segundos. Antes de falar, espere 3 segundos para avaliar se é realmente necessário. 4. Escute ativamente. Muitas vezes, enquanto outra pessoa fala, já estamos planejando nossa resposta. Pratique escutar sem a intenção de responder imediatamente. Concentre-se nas palavras, no tom e na linguagem corporal de quem está falando. Quando você faz isso, percebe que muitas vezes nem é necessário dizer algo. 5. Substitua a fala por perguntas. Em vez de sentir a necessidade de falar sobre você ou sua opinião, pratique fazer perguntas. Perguntar demonstra interesse e, ao mesmo tempo, te ajuda a falar menos enquanto mantém o diálogo fluido e produtivo. Essas práticas são simples, mas eficazes para transformar a maneira como você se comunica. O segredo está na consistência. Quanto mais você praticar, mais natural será o hábito de silenciar e ouvir. Isso não significa que você deve se calar completamente, mas aprender a equilibrar o momento de falar e de ouvir, potencializando suas interações e sua presença. O perigo de contar seus planos. Compartilhar nossos sonhos e objetivos pode parecer inofensivo, até motivador. Afinal, quem não gosta de falar sobre seus planos e sentir o entusiasmo dos outros? Mas o que parece ser um ato positivo pode, na verdade, ser um dos maiores sabotadores do seu sucesso.
Estudos psicológicos mostram que, ao contar nossos planos antes de realizá-los, nosso cérebro libera hormônios de prazer e satisfação semelhantes aos que sentiríamos ao concretizar esses objetivos. Isso cria uma falsa sensação de realização, reduzindo a motivação para agir de verdade. O resultado? Muitas ideias ficam no papel e os sonhos no campo das intenções. Imagine alguém que decide abrir um negócio. Antes mesmo de começar, essa pessoa anuncia para amigos, familiares e redes sociais: "Eu vou abrir minha empresa." Todos parabenizam, elogiam e ela se sente realizada. Mas ainda não deu o primeiro passo. O entusiasmo inicial pode desaparecer e as chances de desistir aumentam. Além disso, há outro risco: a sabotagem. Nem todos ao seu redor torcem pelo seu sucesso, mesmo que inconscientemente. Marco Aurélio nos alertou sobre a ingenuidade de confiar nos outros sem avaliar seu caráter. Algumas pessoas podem desencorajá-lo, criticar suas ideias ou projetar suas próprias inseguranças em você, enfraquecendo sua confiança. Por isso, o silêncio é sua melhor defesa. Quando você guarda seus planos para si, ninguém pode interferir ou atrapalhar seu progresso. Sêneca, em suas cartas sobre amizade, destacou a importância de escolher com cuidado a quem confiar seus sonhos. Segundo ele, um verdadeiro amigo é aquele que apoia, incentiva e celebra suas conquistas. Mas nem todos ao seu redor têm esse papel. A solução? Trabalhe em silêncio. Deixe que suas ações falem por você. Suas conquistas, quando realizadas, terão um impacto muito maior do que qualquer discurso. Como o estoicismo nos ensina, guarde para si o que ainda está em construção e compartilhe apenas com aqueles que realmente merecem sua confiança. Nem toda pergunta merece uma resposta, e nem toda situação exige a sua opinião. Aprender a guardar suas opiniões é uma habilidade libertadora que pode evitar conflitos desnecessários e poupar energia mental. O estoicismo nos ensina que escolher não expressar uma opinião pode ser um ato de autocontrole e sabedoria. Com frequência, somos bombardeados por questões irrelevantes, como: o que você acha do corpo daquela artista? Quem você acha que vai ganhar o reality show? Responder a essas perguntas pode parecer trivial, mas cada vez que você se envolve em discussões desnecessárias, está desviando o foco do que realmente importa. Marco Aurélio nos lembra, em suas meditações: cada minuto que gasto cuidando da vida alheia é um minuto a menos dedicado ao meu próprio desenvolvimento. Guardar suas opiniões também é fundamental em relações próximas. Considere o exemplo de opinar sobre o carro que seu vizinho comprou, ou a forma como seu irmão está criando os filhos. Muitas vezes, essas opiniões não ajudam e só geram conflitos. O estoicismo nos convida a focar no que está sob nosso controle e a deixar de lado o julgamento das escolhas dos outros. Quando se trata de estabelecer limites, Epicteto nos oferece uma valiosa lição. Tudo tem duas alças, uma com a qual você pode lidar e outra com a qual não pode. Isso significa que, embora não possamos controlar o comportamento alheio, podemos controlar como respondemos a ele. Se alguém invade seu espaço com opiniões ou comentários desnecessários, você pode gentilmente, mas firmemente, estabelecer limites. Uma abordagem prática é conversar diretamente com a pessoa, dizendo algo como: "Eu valorizo nossa relação, mas prefiro não discutir sobre esse tipo de assunto. Isso ajuda a manter nossa convivência saudável." Estabelecer limites é uma forma de se proteger emocionalmente e de preservar relações importantes. Ao mesmo tempo, é um ato de autorrespeito que reforça a maneira como os outros devem tratá-lo. Lembre-se, o silêncio e a escolha de guardar opiniões não são sinais de fraqueza, mas de força interior. Ao focar em sua própria vida, você evita distrações desnecessárias e cria um ambiente mais saudável para si e para os outros. Momentos de emoção intensa são verdadeiros testes para o nosso autocontrole.
Seja em uma explosão de raiva, em uma empolgação extrema ou até em um momento de frustração, a forma como reagimos pode impactar significativamente nossas relações e decisões. Nessas situações, o silêncio é a ferramenta mais poderosa que temos. Platão, o famoso filósofo grego, nos deu um exemplo valioso. Certa vez, ao se irritar profundamente com uma situação, ele percebeu que não conseguiria lidar com o problema de forma justa. Então, pediu ao seu servo que resolvesse a questão em seu lugar. Isso mostra que até mesmo os grandes sábios reconhecem a importância de evitar agir ou falar no calor do momento. Quando estamos emocionados, seja positiva ou negativamente, nosso julgamento fica comprometido. Palavras ditas com raiva podem ferir profundamente quem amamos. Promessas feitas na euforia podem se tornar compromissos difíceis de cumprir. Por isso, o estoicismo nos ensina a importância de pausar, refletir e deixar as emoções se acalmarem antes de falar. Lembre-se de que uma palavra dita não pode ser retirada. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Ele permite que você processe seus sentimentos e organize seus pensamentos antes de agir. Pergunte-se: essa palavra vai machucar alguém que amo? Estou prestes a dizer algo que vou me arrepender mais tarde? O silêncio nos dá tempo para recuperar o equilíbrio emocional. Epicteto disse: se você não controlar o seu silêncio, será escravo das suas palavras. Por isso, praticar o silêncio em momentos de forte emoção é uma forma de proteger tanto a si mesmo quanto aos outros. Imagine uma discussão com alguém próximo. Se você escolhe silenciar em vez de revidar, o outro lado pode acabar se arrependendo do que disse. Você sai da situação sem carregar o peso de palavras impensadas e sem aumentar o conflito. Essa pausa não só protege suas relações, mas também fortalece sua maturidade emocional. Quando você adota o silêncio nesses momentos, não está suprimindo suas emoções, mas escolhendo processá-las internamente. Isso é o que leva ao crescimento pessoal. É como se o silêncio fosse uma ferramenta de autoeducação, ajudando você a avaliar melhor suas reações e a agir com mais sabedoria no futuro. O silêncio é muito mais do que a ausência de palavras. Ele é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a ganhar clareza, construir relacionamentos mais fortes e tomar decisões mais conscientes. Ao longo deste vídeo, vimos como o estoicismo nos ensina a calar a boca quando necessário, ouvir mais, guardar nossos planos e opiniões, e usar o silêncio como um caminho para o crescimento pessoal. No final, o silêncio é um ato de força e não de fraqueza. Ele nos dá o controle sobre nossas reações, permite que nossas palavras tenham mais impacto e protege nossos sonhos de críticas ou sabotagens. Como Marco Aurélio nos lembra, temos o poder de não ter opinião nenhuma sobre algo e de não deixar nossa alma ser perturbada. Antes de encerrarmos, gostaria de te convidar a refletir. O que você pode começar a mudar hoje para cultivar o silêncio em sua vida? Talvez seja guardar seus planos para si, praticar o autocontrole em momentos de emoção ou simplesmente ouvir mais do que fala. Se você chegou até aqui, comente abaixo a palavra silêncio para marcar sua presença e reforçar que este conteúdo teve impacto em sua jornada. Aproveite também para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa aprender sobre o poder do silêncio e se inscrever no canal para continuar acompanhando lições valiosas como esta. E para continuar sua jornada estoica, recomendo que você assista ao vídeo que aparece à sua esquerda. Nele, falamos sobre como superar situações difíceis da vida com os princípios do estoicismo. Clique agora e continue aprendendo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.